Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Aline em Ponto. Hoje eu quero trazer para vocês uma coisa um pouquinho mais diferente do que realmente eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Hoje vai ser algo especial para o pessoal que vai prestar vestibular. Então eu vou ensinar a vocês como fazer uma boa redação, como ter um bom desempenho em redação, em vestibular, em Enem e até mesmo em provas, em concursos de nível superior, tá? Isso daqui não vai mudar nunca. Isso daqui é algo que a gente aprende ainda no ensino médio e que se a gente levar para frente para nossa vida, isso daqui vai ajudar muito a gente, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, ativa as notificações e daí assim, cada vez que sair um vídeo novo, você já vai receber, você já vai ser avisado. Compartilha nas redes sociais, avisa que eu estou dando essas dicas de vestibular para que mais pessoas possam ter essas informações de forma totalmente gratuita. O que eu passo para vocês aqui no canal é uma experiência própria, uma experiência particular que eu sempre usei e que deu certo. Então eu estou passando realmente aquilo que foi experimentado, aquilo que eu tenho a comprovação empírica que dá certo, tá? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para essas dicas, para essa aula de como fazer uma boa redação. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? É se preocupar com a estrutura do texto. Ah, como assim? Um texto, num vestibular, por exemplo, o ideal é que ele tenha de 20 a 25 linhas, onde você vai reservar de 3 a 4 linhas para uma introdução, ou seja, você vai apresentar o problema que foi pedido. Você vai apresentar o tema que, que a comissão está te pedindo para escrever, tá? Sempre tenha em mente, o que você vai fazer é um texto impessoal. Então é um texto jornalístico onde você vai expor ideias, tá? Então, a partir do segundo momento, segundo parágrafo, após a introdução, você reserva de 7 a 8 linhas para expor o primeiro ponto de vista. Terceiro parágrafo, você vai usar de 7 a 8 linhas para expor um segundo ponto de vista, de preferência, o oposto do primeiro. Então é como se você tivesse dois partidos contrários e que você estivesse expondo a ideia de cada um, tá? E finalmente a quarta parte, guardar de 3 a 4 linhas para a conclusão. Nessa conclusão é o único momento em que você vai falar. Você, escritor, vai poder dar alguma opinião, tá? Outra coisa importante, pessoal. Meia linha não vale como linha inteira. Então, se você fez 19 linhas e meia, a comissão vai julgar como 19 linhas. Então você já vai perder ponto e muitas vezes essa sua redação inteira pode ser anulada por causa disso, tá? Então sempre escreva mais que meia linha ou, de preferência, faça uma linha a mais. Se você planejar que esse final vai ser terminado com meia linha. Muito importante isso, tá? Outra coisa importante, pessoal, que daí você perde pontuação por coisa besta, sabe? É respeitar a margem, sabe? Sabe aquela coisa que a gente aprende de dois dedinhos no início de cada parágrafo? Cara, isso daí é muito importante. Isso daí vai pro restante da sua vida, tá? E daí já entra uma outra coisa um pouquinho mais sofisticada. Assim como você tem que se preocupar com o início da margem do parágrafo, você também tem que se preocupar com o final da linha. Então, sempre tentar chegar até o final da linha mantendo um padrão. Tentar também planejar essa sua linha, tá? Evita assim muita separação no final da linha, cortar a palavra, porque isso deixa a leitura muito chata, isso deixa a leitura maçante. Então tente sempre planejar a sua linha inteira.
Isso daí é uma coisa que é difícil quando a gente está no ensino médio, quando a gente está no ensino fundamental, mas a gente, um pouco mais experiente, já consegue fazer esse planejamento, a gente já consegue se organizar para que isso aconteça de uma maneira muito mais prática, muito mais inteligente. Segunda dica: preocupe-se com o conteúdo do texto. Aquilo que eu já tinha falado antes, tá? O texto, geralmente o que as pessoas vão te pedir é uma dissertação. Então, o que você tem que manter sempre em mente? A dissertação é um texto impessoal. Então, você vai expor as ideias para que o leitor tire as suas conclusões. O que importa nesse texto aqui não é você, escritor. Você está em segundo plano. O que realmente importa nesse texto é o leitor. É o leitor que, através da apresentação de um ponto de vista, de um outro ponto de vista, vai tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante, tá? Sempre tenha na cabeça que você, escritor, é apenas você apenas está repassando os pontos de vista. Então, sempre tenha em mente, a dissertação é impessoal, tá? Observação aqui muito importante, tá? Você, como escritor, só pode expor o seu ponto de vista na conclusão. Aquelas 3 a 4 linhas do final da sua redação é onde você vai expor o seu ponto de vista, de uma maneira muito sutil, tá? A ideia aqui é que na dissertação você não direcione o seu leitor. Você exponha os pontos de vistas para que ele chegue à conclusão de algo. Então, o mais importante aqui, de novo, o mais importante é o leitor. Outra coisa importante também, evite encher linguiça. Evite enrolar, evite fazer ciclos, evite fazer construções no parágrafo em que você fale mais do mesmo. Então, evite esses ciclos, por favor, porque isso daí deixa o texto carregado, isso deixa o texto chato, e quem está corrigindo, ou seja, o leitor do seu texto, ele com certeza vai cortar ponto aqui, porque ele vai estar ele já tem 1000 redações para corrigir, e você está enchendo linguiça, enchendo o saco do cara. Então não é uma coisa inteligente a se fazer, tá? Seja coeso, por favor. E evite também ficar muito disperso no texto. Então, se você está falando com um tema sobre educação, por exemplo, não tem por que falar de Buda ali no século 7 a.C. Então, evita essas viagens, seja coeso, seja prático. Evita viajar na maionese. Eu acho que é mais ou menos isso aqui que eu quero passar, tá? Terceira dica e a mais importante: como você vai estar fazendo uma redação para alguém analisar, para alguém corrigir, mais uma vez fica explícito aqui que você é a parte menos importante. A parte mais importante é o leitor. Então, a parte mais importante sendo a comunicação com o leitor, então o que é que eu posso recomendar? Evitar palavras difíceis, a chamada palavras vernaculares, como defenestrar, como sarcólito, como setêmplice. Evite palavras difíceis. Seja objetivo com as palavras. O mais importante na redação é a comunicação. Então, use palavras medianas, mas que possam ser entendidas pelas pessoas. Evite também palavras de nicho, ou seja, palavras que somente uma classe vai entender. Ou a classe dos médicos, ou a classe dos engenheiros, ou a classe dos advogados. Evite essas palavras que só uma classe vai entender. A redação, o texto, ela tem que se comunicar. E de preferência ela se comunica com a massa. Então se preocupe, e aquilo que eu falei. Às vezes usar uma palavra mediana pode ficar feio no texto, mas é melhor uma palavra mediana que todos entendam
do que uma palavra difícil e bonita que 1% dos seus leitores vão entender.